Boa tarde, irmãos, na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar nosso primeiro vídeo na leitura, na mensagem da cruz, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. O poder de Deus na palavra e a crucificação de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Quem são esses que se perdem? Não acreditaram, viram a crucificação de Jesus, testemunharam, mas viraram as costas. Assim como muitos hoje ainda estão decaídos da graça de Cristo, voltaram para o jugo da escravidão, porque Cristo morreu na cruz para nos dar liberdade. A justificação quando Ele ressuscita. Quando Ele ressuscita, foi para a justificação, que é a libertação do poder do pecado. Recebemos esta graça da libertação, de estarmos livres, vivermos soltos, no bom sentido da palavra, não mais debaixo de ordens, ordenamentos cerimoniais. Cristo aboliu os cerimoniais. Não estamos mais em cerimônias, porque as cerimônias eram feitas para santificar exteriormente, assim como o sacrifício de animais, holocaustos, enfim, apenas uma santificação exterior. E com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nos deu a liberdade em espírito, aquela transformação de dentro para fora. Os que se perdem são estes que não acreditaram, estão decaídos da graça de Cristo, que é a libertação. Vamos aqui no versículo 23, 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Por que escândalo para os judeus? Os judeus defendem na sua lei judaica, na sua doutrina, a lei que liberta, mas a lei relacionada à lei de Moisés, foi ele que trouxe a legislação, a lei para o povo de Israel, defendem a salvação, que na verdade a lei não salva. É boa, é justa, é santa, porque vem de Deus. O que foi possível a lei, isto fez uma santificação exterior, mas ela é acusatória. Já estou entrando numa polêmica, não é? Dizer que a lei realmente não salva, está escrito. Eu posso citar aqui alguns versículos, não citando referências, mas não é invenção minha, está escrito. Por isso, é importante que neste processo de evolução espiritual na leitura, em que a lei, por obras da lei, não salva. O que salva é a fé em Cristo Jesus. Obras da lei, obras da carne, não salvam. Enfim, na verdade, pela desobediência da humanidade, a lei boa, justa e santa realmente tinha o seu potencial de salvação, mas foi anulado pela vontade humana no pecado.
Por isto que Jesus, quando veio, sacrificou-se, morreu para a remissão dos pecados de muitos. Muitos se refere aos judeus convertidos, que sentiram com remorso porque transgrediram a lei e se sentiam na necessidade do perdão. E Jesus veio. Veio para dar o perdão aos judeus, escândalo, porque eles defendiam a lei que poderia salvar e não salvou Jesus Cristo. Morreu na cruz pela lei. Porque, na verdade, Jesus Cristo, ele veio obedecer e cumprir a lei. Cumprir a lei é sofrer a penalidade, que era a morte. Por isso, quando eu falei que a lei era acusatória, porque pela lei as pessoas eram julgadas, condenadas e mortas. Se não fosse pela crucificação, iria lá para o Vale do Inom, que era a incineração das pessoas, homens, mulheres e crianças. Eram incineradas, queimadas. É um assunto que veremos em outros vídeos. Portanto, o que aconteceu na cruz, mais uma vez, eu quero ressaltar a mensagem e que devemos colocar na nossa vida. O que aconteceu? A remissão dos pecados de muitos, dos judeus, e Jesus, ele veio para salvar todos. E assim também ele intercedeu pelos gentios. Levou os pecados no corpo, porque o pecado está no corpo. Por isto que Deus, ele condenou na carne e no corpo o pecado. Quando ele ressuscita, o Espírito Santo de Deus ressuscita Jesus Cristo, vencendo a morte, ele veio sem pecado, para a justificação, que é a libertação do poder do pecado. Houve a justificação. Houve a comunhão, que é a união dos povos, judeus e gentios, derrubando a parede de inimizade que existia entre judeus e gentios. Um só povo, um só Senhor, um só batismo e um só Deus. E assim também aconteceu na cruz, o Espírito Santo derramado em nosso espírito. Aí vem o batismo. O Espírito Santo em nosso espírito. Assim, um espírito de adoção. Portanto, somos filhos. Deixamos de ser servos para sermos filhos de Deus. Então, tudo isso aconteceu na cruz. A remissão dos pecados, quando ressuscita para a justificação, porque tem a justificação, tem a santificação e a glorificação. Houve a comunhão dos povos, a unidade da fé, um só povo. Portanto, temos que refletir sobre o que aconteceu na cruz, que foi um sacrifício único e eficaz para sempre, do qual deixamos de ser escravos para sermos filhos. O que era e o que somos. O ministério da morte e o ministério da vida. Em novidade de vida, novas criaturas. Foi deixado o velho homem lá nas trevas. Portanto, Jesus, ele padeceu para que você não padecesse. Ele morreu para que você não morresse. Ele ressuscitou para que você tenha a vida eterna. Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Amém?